Como é que é o aluno totalmente conectado, ou com celular, ou com computador? Fiz uma pesquisa recentemente e descobrimos que 90% dos nossos alunos estão com iPod Touch. Por acaso eu estava fazendo levantamento de equipamento, 52% deles estão com um smartphone. Então, é uma coisa que a gente faz justamente na linha do que vocês estavam falando, que é muito importante. A gente procura educar com a ferramenta. Então, em vez de proibir, nós tentamos criar projetos que façam o melhor proveito dessas ferramentas, porque eles já trabalham dessa forma, espontaneamente. A gente observa muito em situações que eles começaram a filmar, tirar fotos, se comunicar um com o outro para compartilhar o que estava sendo falado. Então, a gente adotou a filosofia de não proibir, sim de termos, claro, um curso de ética e cidadania digital. Isso é muito importante. A gente não pode simplesmente soltar, a gente tem que ensiná-los a usar com responsabilidade. Mas como que você vai aprender a usar se você não está usando? Então, essa que é a nossa filosofia lá. A gente vai trabalhar junto aos professores do ensino médio com uma pesquisa que eu não sei se vocês já tiveram acesso, da MTV Abril, portanto, que é o Mundo Jovem. Todos os alunos, e independe de classe social, A, B e C, estão imersos nessas redes todas e trabalham entre aspas, né, com todas as mídias digitais. É muito familiar a eles. O que a gente observa ali é que há uma diferença entre os alunos da classe ABC, e aí ABC de nível cultural, não só necessariamente de valor econômico, de acesso econômico. Por exemplo, uma menina que era da rede pública de ensino, ela fica na Lan House 5 horas por dia. Um menino que era absolutamente aficionado pelas mídias digitais, ele mas fica de um outro lugar. Então, o que me motivou a pensar, o que me citou a pensar essa pesquisa foi que está todo mundo na rede, né? Agora, de que jeito estão? E qual é o papel que compete à escola, às famílias e aí também às instituições organizadas? Na condução ou na formação de como devem estar. Porque o que não devem no sentido da regulação moral nem ética, é o como devem estar para estar de maneira mais produtivas, para aquilo que ainda é uma missão civilizatória, né, da educação. Porque aí me ocorre pensar que realmente o menino que estava mais, ele se apropriava das linguagens. E ele tinha um blog, e ele escrevia muito bem. Então, essa é a questão. Quem ensina ainda a escrever? Para escrever em qualquer mídia. Não que eu acho que as mídias não impactam o jeito de escrever. Não acho que é de uma mão única. Mas, no entanto, a questão é ainda, qual é o papel da escola nesse contexto? E o que é que está reservado? Quer dizer, não é só inundar de mídias. Eu fico muito interessado em saber dessa experiência, dessa escola que você relatou. Enfim, gostaria da gente pensar um pouco sobre isso. Bom, eu queria fazer algumas provocações, mas antes de mais nada, relatar aqui que a Pilar Lacerda, que é diretora do Ministério da Educação, do MEC, da área de educação básica, está acompanhando esse papo lá da Inglaterra, ao vivo, e ainda eu botei um comentário no Twitter a respeito do que o professor Eduardo falou, dizendo que a tecnologia obriga a escola a se reinventar, e só assim será relevante no futuro, a minha avaliação, e a Pilar acrescentou, se reinventar e se reencantar. Então, eu acho que isso é a prova de que esse tipo de operação aqui, ainda um pouco inovadora, funciona. Quer dizer, permitir a participação de alguém que está na Inglaterra, que tem um poder importante de decisão e que está acompanhando esse debate à distância. Qual é a provocação? A Daniela Silva, que está aqui também, que é da Esfera, de uma empresa aí provocadora da área da internet, também tuitou aqui dizendo que antigamente a gente passava bilhetinho. Então, essa coisa de o computador, o celular, tal, ela é apenas uma nova tecnologia, né? A provocação que eu faço é o seguinte, o problema dessa discussão aqui é um problema de DNA, né? Data de nascimento antiga. É uma discussão datada, ela vai acabar.
porque inevitavelmente esse processo não tem volta, né? E para ver como é que a internet pode ajudar, eu agora há pouco vim de um debate aí que estava o presidente Fernando Henrique Cardoso, e justamente sobre essa questão de tecnologia e tal, e ele usou a expressão que eu já tinha ouvido, Magister Dixit, para justamente dizer que ele não se acostuma com essa ideia de que ele tem que, na rede, ficar bonzinho, né? E aí eu ouvi, e não só falar, e ele, gozador como usou essa expressão, e eu não conhecia a origem da expressão. Fui enquanto está todo mundo falando aqui na Wikipedia, e está aqui. Magister Dixit, o mestre o disse, expressão latina que pode ser usada quando se procura construir um argumento referindo-se à autoridade tida como inquestionável. O termo usado pelos professores de Florença em toda a Itália por volta do ano 1600 para impor o silêncio aos alunos que questionavam as teorias de Aristóteles, considerado o mestre da astronomia. Eu vou ler, é um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale a pena para provocar. Quando um aluno da universidade questionava alguma teoria de Aristóteles, os professores logo o interrompiam dizendo Magister Dixit, eu não sei que o professor Fernando aqui é melhor do que eu de latim, o que significa o mestre disse, e dava fim à questão. Foi assim por muito tempo até que surgiu um homem que iria contestar e contrariar quase todas as teorias de Aristóteles e também a Igreja Católica, Galileu Galilei. Com experiências e testes, ele conseguiu provar o contrário do que todos pensavam na época. Uma de suas descobertas foi a de que a Terra não é o centro do universo, que Aristóteles defendia em uma de suas teorias. Há outras expressões correlatas. Na Idade Média, o termo foi usado para afirmar o poder da Igreja Católica e das suas lideranças, e hoje ele tem esse tom irônico que o presidente Fernando Henrique Cardoso usou. O que eu quero dizer com isso? Muito simplesmente, isto é que ainda impede que a escola se renda, no bom sentido, às tecnologias. Isso quer dizer que a escola não serve para nada, que não presta, tal? Não quer dizer isso. Quer dizer que ela tem que se adaptar ao novo cenário. Da mesma maneira que quando o Galileu provocou, atrapalhou e mudou a regra do jogo, né, a sociedade teve que se render a isso. Então, acho que o debate aqui é interessante porque justamente coloca essa questão. E interessante porque, ao usar a tecnologia, até mesmo para a transmissão do debate, demonstra que é possível haver a participação lá de fora. Obviamente, como tudo que é experimental, ainda tem, assim, aquelas coisas que ninguém sabe direito como é que funciona. Eu tenho um pouco mais de tranquilidade, até pelo tempo de televisão aqui, mas é pensar que este papo aqui, ele já não está restrito a esse espaço físico. E isto que acontece aqui deveria acontecer nas escolas, envolvendo as lan houses, usando o celular, usando o laptop, usando tudo, certo? Eu não tenho essa visão de que alguém vai conseguir impedir. Ele só impede, que é a mesma coisa que passar bilhetinho. Eu nunca passei bilhetinho em aula de professor que dava aula bem. O professor Fernando pode ensinar a gente a pronunciar isso toda vez, porque eu vou adorar falar isso. Não, depois de eu ter ouvido o Marcum falar, eu só tenho a dizer Magister Dixit. Eu sou da matemática, sou educador matemático. E, na verdade, eu fiquei assim tentado a fazer um comentário a partir da primeira fala do Eduardo. Queria lembrar uma coisa. Eu fui aluno do César, do Valdemar Setzer, que ele citou, que durante muito tempo foi colocou todo mundo a favor da computação na escola, de um lado, né? O inferno era lá. Eu consigo entender a inquietação do Setzer naquela época, que ele achava que a questão da computação era coisa de gente grande, não era coisa de gente pequena. Eu estava defendendo a calculadora de 1,99 quando em toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, estávamos falando em calculadora gráfica, que tinha uma tela, isso antes do advento do iPad, etc. Tal. E a frasezinha que eu coloquei ali era assim, novas ferramentas, novos problemas. O que eu estava questionando é o seguinte, eu não quero uma calculadora de 1,99 para os alunos, pura e simplesmente, fazer as velhas contas, reproduzir uma tabuada. A nova ferramenta, ela tem que, de algum modo, apontar para esse... como é que nós vamos encantar essa molecada? Todas essas redes que a gente está datado também, a gente não sabe se vai acabar daqui 2 ou 3 anos, se terá uma outra mídia, não sabemos. Mas assim, para mim a adaptação da escola é assim, como é que a escola vai realmente colocar esses jovens, essas crianças,
para problematizar, para pensar no mundo, para pôr as coisas em relação. Você citou Galileu? Galileu, ele criou a luneta e a partir daí ele fez outras perguntas. Né? Não ficou vendo a mocinha da torre vizinha, né? Eu acho que quando a gente discute um pouco esse novo modelo de comunicação nas redes, sobre esse novo currículo que a gente pensa e sobre essa nova formação do educador que a gente espera, nós estamos vivenciando isso sobre vários aspectos. Hoje, aqui, nós mandamos isso para as pessoas que estão participando conosco nesse encontro, de um pré-lançamento de 2 coleções que repensam a comunicação impressa. E eu acho que a gente repensa, faz uma revisita à formação do educador, faz uma revisita à estrutura dessa comunicação, tanto no olhar dos desafios que ele enfrenta na sala de aula, nas questões práticas, como nos desafios que ele tem na área curricular, e outros desafios que a gente tem aqui também o professor Fernando e a professora Mônica, no olhar relacionado à avaliação, e em várias áreas que estão para além da estrutura curricular. Então, eu acho que os desafios da comunicação, eles se dão tanto nas redes, com a tecnologia, como em todas as plataformas, né? O Eduardo mesmo escreveu no blog que as tecnologias permeiam tudo, tudo isso é tecnologia, né? A tecnologia papel ou a tecnologia digital, mas o fato é que o modelo de comunicação nosso mudou. E a maneira como a gente estrutura essa comunicação, como a gente se forma e forma aos outros, mudou. Diante disso, Galeno está online. Oi, boa noite. Bom, eu quero falar sobre as mídias sociais e a utilização desses recursos da moderna tecnologia na educação. Eu tenho tido experiência nessa área, utilizando os blogs, utilizando o Twitter, também utilizando as redes sociais como o Orkut, como o Facebook, pessoas de diversas partes do Brasil, pessoas que moram tanto aqui quanto em outros países, têm tido acesso àquilo que outras pessoas que elas nunca conheceram, talvez jamais tivessem imaginado que conheceriam, e têm podido trocar experiências, aprender com aquilo que outras pessoas que trabalham com projetos de fomento à leitura têm feito por toda parte. E eu penso que, da mesma forma que isso tem beneficiado esses fazedores de projetos de leitura, as mídias sociais, eu penso que têm um papel altamente transformador e revolucionário na educação. Novas possibilidades aí da tecnologia vão permitir um incremento da leitura, isso via livro digital. Hoje ainda no Brasil uma quantidade muito pequena de pessoas lê o livro digital, e quando faz isso, faz principalmente utilizando o seu computador pessoal, na melhor das vezes o seu notebook. Essas pessoas ainda têm uma certa resistência por conta das dificuldades de leitura, seja por conta da luminosidade, seja por conta do peso, da falta de comodidade ou do desconforto. Mas quando essas pessoas têm acesso a um outro tipo de leitor de livros digitais, essa resistência se acaba. Hoje no Brasil, espera-se que até o final de 2011, perto de 5.000 títulos bem editados estarão disponíveis. E isso, eu penso, que começa a representar, junto com a inclusão digital, uma boa possibilidade das pessoas terem acesso a materiais de leitura mais baratos,
e que em qualquer parte onde elas estiverem, elas vão poder acessar. Eu diria que a tecnologia pode trazer uma ajuda importantíssima para a educação no Brasil.